Sem mais delongas, eu quero entrar aqui na palavra. Uma das partes mais marcantes para qualquer pessoa que começa a ler a Bíblia, normalmente são os sinais e as maravilhas que vemos, que têm um papel central, ou seja, estão sempre presentes na história bíblica. Tem alguém aqui que deseja ver sinais e maravilhas? Vocês nunca ficaram assim com vontade como eu de ver, ou talvez de eu mesmo, andar sobre as águas? Alguém já sonhou nisso? Alguém já foi para a piscina tentar fazer isso? Sou eu. Gente, é algo que se não pode ignorar, está tão gritante dentro das Escrituras. Eu mesmo cresci ouvindo falar do ministério do meu próprio avô. O meu avô, ele morreu quando eu tinha 1 ano, mas toda a minha vida eu fui ouvindo histórias dele, porque o ministério que ele carregou lá na Argentina foi muito impactante no lugar de sinais e maravilhas. Ele fazia cruzadas por toda a Argentina, e eu vi muitas histórias loucas, pessoas que não tinham ouvidos, que começavam a crescer, pessoas que não conseguiam andar, que começavam a andar. Eu ouvi tantas histórias loucas, e eu cresci falando, uau, será que um dia eu vou poder viver isso? As cruzadas dele eram tão marcantes, que algumas cidades onde ele ia, os hospitais ficavam vazios, porque todos eram curados. E então sabe o que acontecia? Os doutores ficavam chateados, né? Porque ficavam sem trabalho. Então eles taxavam ele de um bruxo, chamavam a polícia levava ele para a cadeia. Quantas vezes eu ouvi histórias de coisas que aconteciam com policiais, e os tempos que ele passava na cadeia, e tantas coisas que também vemos gritante nas Escrituras. E eu pessoalmente cresci com uma vontade tão grande de ver o poder de Deus se manifestar na minha vida. Será que não tem pessoas assim, aqui assim? Poucos. Será que não tem pessoas que querem ver o poder de Deus? Amém. Esse é o Deus que servimos, um Deus presente, que dá para nós, dá para os seus filhos aquilo que pedem, quando é de acordo com sua vontade. E no Antigo Testamento, vemos que as Escrituras estão cheias de sinais, de milagres feitos e vividos pelo povo e pelos profetas. Em Êxodo vemos Deus abrindo o mar vermelho, vemos água sair de rochas, vemos maná cair do céu, vemos uma coluna de fogo pela noite, uma nuvem que acompanhava o povo de Israel pelo dia. Vemos as muralhas de Jericó caírem apenas ao som do povo de Israel. Acho que eu comecei a ouvir um pouquinho desse som essa noite. Vocês vieram hoje. Amém? Vocês estavam adorando. Quantas vezes quase chorei. Falei, meu Deus, Davi, não começa a chorar aqui, que chorar e cantar não vai junto muito bem. Foi lindo ver uma igreja começar a adorar ao Senhor. Aí nós vemos o ministério de Cristo, que teve tantos milagres, que a Bíblia diz que não teria livros o suficiente para escrever e relatar tudo o que aconteceu. Ele tornou água em vinho, ele curou leprosos, cegos, surdos e todo tipo de doente, ele libertou pessoas de demônios, ele acalmou tormentas, ele andou sobre as águas, ele multiplicou poucos pães e peixes em cestas inteiras cheias de pães e peixes para alimentar multidões. Ele fez moedas aparecer da boca de peixes. Alguns esquecem dessa história. Quando Pedro estava tendo que pagar a César, né? Às vezes vocês estão aqui tendo que pagar a César, pagar as suas contas, pagar as taxas, né? Os impostos. Sabe o que Jesus fez? Falou, Pedro, vai para a água, coloque sua mão, pega um peixe, e desse peixe você vai encontrar 2 moedas. Bora para o Rio, gente? Quem está precisando pagar as contas aqui? Amém, eu também. Ele ressuscitou pessoas, várias, e principalmente ele morreu, ressuscitou e andou sobre a terra com seu corpo glorificado por 40 dias, amém?
E a última coisa que ele fez foi deixar com seus discípulos poder, um comando. E aí nós vemos que depois dele partir, ele deixou uma promessa, que a igreja, diga comigo, eu sou a igreja, amém? Agora em inglês, I am the church, amém, olha isso que lindo. A igreja receberia o Espírito Santo, e que receberíamos poder para continuar o ministério dele. Ele literalmente olha para os seus discípulos, e ele diz para eles, que quando ele fala assim, eu estou indo com o Pai, e então vocês produzirão sinais e maravilhas maiores do que vocês têm visto. Como ele estava indo com o Pai, o ministério dele para muitos talvez estava acabando. Os fariseus estavam pensando, por favor, que esse ministério caia, que esse ministério pare. Mas ele disse, não, eu estou indo com o Pai, mas eu deixo o Espírito Santo com vocês. E o ministério que Jesus viveu continua vivo através de nós, amém? E então nós vemos que na igreja de Atos aconteceu todo tipo de milagre. Atos dos Apóstolos, que é a igreja primitiva, para quem não conhece muito bem a história bíblica. Pessoas ao receber o Espírito Santo falavam em línguas que nunca tinham conhecido antes. É como a gente estar aqui e de repente uma coluna de fogo cai sobre nós e começamos a ouvir alemão. É como se eu começasse a falar guarani aqui. O único que eu sei falar é chevariá e batecô e jarrá, olha. Estou falando em línguas, não, estou zoando. Era assim, eles começavam a falar em línguas que as pessoas entendiam, pessoas que estavam se reunindo ao redor do mundo, ao redor da nação, se ajuntaram e disseram, estamos ouvindo as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Havia curas semelhantes à cura que Cristo fez na terra. Na prisão, Pedro e João foram visitados por um anjo que abriu todas as portas e tirou eles da cadeia, como eu falei e ministrei no começo. Paulo teve o poder, olha que louco, para curar, mas também para cegar. Paulo cegou uma pessoa no livro de Atos. Ressuscitaram mortos e muitos mais milagres aconteceram. E então fica uma grande pergunta para todos nós, que talvez você se faz, algo que deve ficar na tua mente ouvindo essas palavras. Por que não vemos no dia de hoje tanto poder como se via antes? Por que hoje não é normal ver o que na igreja de Atos era tão normal? Antes ouvíamos falar até umas gerações passadas de moveres tão poderosas do Espírito Santo. Quem aqui tem aquele avô que falava das cruzadas, que ia e via o poder de Deus? E você falava, avô, nunca vi isso na minha vida. Moveres verdadeiros que começaram na igreja primitiva. E agora o que vemos nas igrejas parece mais com palhaçada. Vemos adivinhação do Facebook no lugar de profecias verdadeiras. Vemos pessoas falando em línguas totalmente inventadas e nada espirituais no lugar de línguas reais. Línguas que são línguas que os homens entendem e línguas que somente o Espírito Santo entende. Mas hoje falam línguas que nem Deus sabe o que eles estão falando. Vemos pastores tentando forçar milagres no lugar do verdadeiro poder de Deus. O que vemos hoje tão recorrente é um fogo estranho. E então a nossa geração tem se acostumado com o falso. E aí está a gravidade. Como o povo de Israel. O povo de Israel, quando Moisés subiu à presença de Deus, o povo de Israel ficou embaixo do monte. O povo de Israel perdeu a paciência em esperar pela presença do Senhor vir. Então, no lugar de subir um monte, no lugar de se consagrar, no lugar de esperar um verdadeiro mover de Deus, o que fizeram?
criaram algo brilhante aos olhos humanos, mas repugnante aos olhos de Deus. Uma substituição, a substitute, um bezerro de ouro, algo imediato. E a pior parte é que eles chamaram isso de adoração. Chamaram esse bezerro do Deus que os livrou de Egito. Atribuíram a algo falso o poder do soberano. E o problema do bezerro de ouro não foi apenas uma idolatria, pois era idolatria, mas foi substituir a presença e o poder de Deus por algo fabricado por homens. É o que mais se vê nas igrejas de hoje. E enquanto houver um bezerro, enquanto o povo tiver o bezerro, ninguém sentirá falta do monte. Enquanto houver um mover falso, ninguém sentirá falta do mover verdadeiro de Deus. Mas eu acredito que ainda há alguns, como Moisés, que não apenas sobem o monte, mas voltam dele para corrigir e alertar o povo. Amém? Alguém aqui gosta de ser corrigido? Eu amo. Diga comigo, eu amo. Você sabe que a palavra, ela é suficiente e eficaz, diz as Escrituras, para corrigir. E que Deus corrige aqueles que Ele ama. Ai de ti, quando Deus para de te corrigir. Porque isso significa que Ele já te entregou a tua concupiscência. E logo virá a sua morte. A correção é a graça de Deus. Porque nem merecemos a correção. Quem lembra disso? O povo de Israel não ia ser corrigido. Ia ser completamente destruído por Deus pelo que fizeram. Mas por causa da graça foram corrigidos. E enquanto ainda estamos sendo corrigidos, significa que ainda há esperança. Diga comigo, glória a Deus. Então, eis aqui uma alerta. Eis aqui uma alerta para a igreja brasileira, para a igreja paraguaia. Eis aqui uma alerta. Sabe, nós somos um ministério que vem do Brasil. E eu acredito que muitas pessoas aqui um dia voltarão, né? Tem muitos universitários aqui. Tem muitas pessoas que cruzam a fronteira. E nós sabemos que Deus quer fazer algo grande no Brasil. Estamos levantando obreiros. Tem pessoas aqui que já estão sendo preparados para vir comigo para a próxima cidade no Brasil. E sabe que Deus tem falado do Brasil? Deus chama Brasil o país da fantasia. O país da falsidade. O carnaval, essa fantasia, é um reflexo de como está a igreja no Brasil. Isso que Deus tanto tem falado para nós como igreja. A igreja de hoje vive uma pornografia espiritual. Trocaram algo real e íntimo por moveres fabricados. Como pornografia, a igreja tem criado intimidade falsa, gratificação fabricada, estimulação sem uma verdadeira aliança. Como a pornografia, ela tem inibido a habilidade de sentir prazer na intimidade verdadeira. Mulheres que têm esposos presos à pornografia sabem do que eu estou falando. Porque o esposo tem se satisfeito tanto com algo fabricado e falso, que já não consegue sentir prazer no verdadeiro. Vocês estão pegando o que eu estou dizendo? Eu não estou falando de pornografia. Eu estou falando de moveres falsos, onde pessoas trocam intimidade com Deus por uma pornografia espiritual. E como a pornografia, eles têm sido inibidos
de desejar e buscar prazer no verdadeiro, porque o falso destrói o apetite pelo verdadeiro. E assim é a igreja evangélica do Brasil. Assim é a igreja evangélica dos Estados Unidos. Eu conheço ela muito bem. Assim é a igreja evangélica. Ponto final. Não é a igreja evangélica, como diz o pastor Lucas, que herderá o reino dos céus. Nem a católica, nem a adventista, nem a mormão. É a noiva de Cristo, santa e agradável a Ele. Amém? Línguas falsas, profecias falsas, moveres falsos e uma geração acostumada com experiências espirituais artificiais não sentirão falta da presença verdadeira de Deus. Mas hoje, como igreja, nós aqui, como noiva de Cristo, seremos ensinados pelo Senhor qual é o caminho ao verdadeiro poder e derramar de Deus, porque há um mover que Ele quer derramar sobre sua noiva. Amém? Pois nós veremos e viveremos coisas maiores que os discípulos, diz a palavra do Senhor, mas virá com um preço. Eu quero compartilhar com vocês uma profecia do Senhor, uma profecia que o pastor Cris entregou para nós como igreja, que o Senhor usou seus lábios, e assim diz o Senhor, através da vida do profeta pastor Cris. A fé proporciona milagres. Olha, preste muita atenção, porque essas são palavras de Deus. A fé proporciona milagres. A fé é diferente à murmuração e à insatisfação. Muitos homens têm agido por insatisfação e não por fé, e por causa disso, em muitos lugares não há milagres. Mas assim diz o Senhor: tenha fé. Diga amém, Senhor. Diga ao Senhor: aumente minha fé, Senhor. Peça para Ele aumentar a sua fome, aumentar a sua fé. E assim diz o Senhor: e não deixe que sua fé seja abalada, pois a fé, diz o Senhor, é como um bebê que é gerado. O bebê demora para vir à vida. Existe uma demora para a mulher dar luz ao bebê, mas enquanto existe o tempo da gestação, é importante que a mulher proteja o seu bebê. Amém? Diga: Senhor, eu vou proteger o bebê. Amém. Então, a pergunta fica: como que podemos viver o sobrenatural de Deus? O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é que milagres requerem fé. A falta de fé pode inibir o mover de Deus em nossas vidas. Por falta de fé, a Bíblia diz em Marcos 6, 5 a 6, ele não pôde fazer ali nenhum milagre. De quem está falando? De Pedro? Não. Está falando de Paulo? Não. Ele nem estava nos evangelhos. Está falando de João? Não. A Bíblia está falando de Jesus, quando estava entre seu povo, e diz, ele não pôde, não conseguiu fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos em alguns doentes e curá-los. Já é muito, né? Caramba, quem me dera. Já é muito. Mas aqui diz que não conseguiu fazer ali milagre nenhum, e ficou admirado com o quê? Por causa da incredulidade deles. Vocês têm noção disso? O Deus, Criador dos céus e da terra, estava andando com os homens sobre a terra, produzindo sinais e maravilhas por todo lugar, mas por causa da incredulidade desse povo, eles não receberam daquilo que muitos ao redor estavam recebendo. Por causa da incredulidade desses, outros foram curados, mas eles não. Outros foram libertos, mas eles não. Pedro mesmo, andando sobre as águas, por causa de duvidar, caiu. Será que
o poder de Jesus não era suficiente para manter Pedro de pé? Será que Cristo parou de colocar um chão aos pés de Cristo? Não, pois Cristo ainda estava andando sobre as águas. Mas a falta de fé de Pedro inibiu ele de acessar o poder de Cristo. Por um momento ele teve fé, mas essa fé foi abalada. Então o poder em qual ele estava andando, ele não conseguia acessar mais. Cristo estava andando sobre as águas, mas Pedro não estava conseguindo acessar esse poder. Essa falta de fé não apenas te inibe de receber ou acessar, te inibe de agradar a Deus. Assim diz as Escrituras. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quando Jesus estendeu a sua mão e resgatou Pedro de se afogar, sabe o que Jesus fez? Jesus o repreendeu. Ele repreendeu o homem que andou sobre as águas e disse para ele, não para os discípulos que nem saíram do barco, para ele, homem de pouca fé, por que você duvidou? Como que você poderia estar pisando sobre as águas e ainda duvidar? Andou sobre as águas, mas ainda teve pouca fé. Imagina nós hoje. Avalia a si mesmo nessa noite. Muitos nesse lugar duvidam do que Deus pode fazer aqui. Quando eu falo do que Ele pode fazer na universidade, não acreditam. Quando eu falo daquilo que Ele pode fazer entre nós, não acreditam. E se forem incrédulos, não poderão acessar e pior, desagradarão ao Senhor. Então tenham cuidado. Cuidado de não desagradar a Deus por falta de fé. Pois se você deseja ver o sobrenatural de Deus, você precisa acreditar. Amém? Agora, a igreja dos dias de hoje tem um grande problema. Nós vivemos em uma geração incrédula. Satanás tem usado as redes sociais, o CGI, vocês entendem isso? É o que os filmes usam. Transformers era todo CGI, Avengers CGI, né? Aquela coisa que eles fazem, que hoje temos o que? A inteligência artificial. Para programar, Satanás tem usado tudo isso para programar nossa geração, o Photoshop, todas essas coisas, para programar a nossa geração a pensar, não, isso não pode ser real, isso é Photoshop, isso é inteligência artificial, não, alguém editou esse vídeo, isso é fake, isso é impossível. Então isso está tão encravado na nossa geração. E Satanás faz isso porque sabe que se ele consegue inibir as pessoas de crer, então ele poderá inibir eles de verem sinais e maravilhas. E se ele impede eles de ver os sinais, então eles, os incrédulos, não darão ouvidos às profecias, não darão ouvidos à palavra, não darão ouvidos às alertas. Mas pior ainda que isso, Satanás tem usado falsos profetas para envergonhar o Evangelho. Ele tem infiltrado e contaminado a igreja com agentes de Satanás. Ele tem usado profetas mirins, que até os mundanos, até os seculares, até os descrentes zombavam de quão absurdo era esse engano, e pessoas adultas, anciões sendo enganados, e Satanás rindo por um pequeninho. Satanás usando profetas de Botox, os profetas do Botox, você sabe? Alguém já viu esse? É uma loucura, nem é uma máscara, acho que esse nem tem máscara. É tão gritante, mas igrejas cheias e pessoas pobres e enganadas, indo atrás desses profetas, indo atrás do falso. Profetas que usam o Facebook para adivinhar o teu CPF.
Isso é muito real, gente. Então, qual será a resposta da noiva? Existe uma noiva aqui? Amém. Se aferrar à verdade, se agarrar à verdade e defender a fé, como está escrito na palavra. Judas, o irmão de Cristo, não o que o traiu, escreveu em Judas capítulo 1, olha, eu queria estar falando do Evangelho, da alegria que compartilhamos no Evangelho, mas eu senti a necessidade de escrever para vocês. Lutem, defendam a fé que foi confiada aos santos. Existem santos do Senhor aqui nesse lugar, amém, não tenha medo de dizer, não tenha medo, a não ser que você de fato sabe, que não tem vivido uma vida digna desse chamado, mas fomos chamados a ser santos como Ele é santo. E Judas, falando para a igreja, para a noiva, diz, lutem pela fé confiada aos santos. Defender essa fé é um chamado que carregamos. Devemos como igreja saber como testar os espíritos. Devemos entender como identificar o falso e o verdadeiro. Gente, se um anjo aparecer nesse lugar, talvez muitos ficariam deslumbrados e poucos saberiam que tem que colocar à prova. Poucos saberiam, talvez ele começaria a falar conosco e muitos diriam, uau, é Deus, mas pode ser Satanás. E por isso João escreve, coloquem todos, diga comigo, todos os anjos e os espíritos, não precisam repetir, coloquem todos os espíritos à prova. Pessoas me perguntam, por que tem aparecidas e tantos milagres? Eu só mostro as escrituras, já foi previsto. Satanás se esconde como anjo de luz. Olha o Islã, de acordo com a história, de acordo com Maomé, começou quando Gabriel, o anjo Gabriel visitou Maomé. Era uma visitação de Satanás para enganar milhões e milhões e milhões. Nós devemos entender como identificar entre o falso e o verdadeiro. Devemos expor as obras de falsidade. Devemos buscar o verdadeiro poder. Não um fogo estranho, e sim um fogo que vem do céu. Porque se queremos ganhar as nações, e se queremos preparar elas para a vinda de Cristo, então precisaremos de poder, amém? Precisamos de obreiros que são enviados no poder do Espírito Santo. Algo precisa ficar claro. Vocês estão ouvindo essas palavras, desejando comigo os dons, desejando o poder, mas algo tem que ficar claro. Sinais e maravilhas não salvarão ninguém. Muitos serão curados e ainda ir para o inferno. Olha para os 10 leprosos. Jesus curou 10 leprosos, 9 foram embora, 1 voltou para Ele. Curados foram, mas não se deixaram ser transformados por Cristo. A sua pele foi curada, mas 9 deles ainda carregavam uma doença espiritual. Então, sinais e maravilhas não salvarão ninguém. Não é suficiente alguém ser tocado por Deus. Eles precisam se render a Ele, pois muitos foram tocados por Deus e não se renderam. E por isso você não deveria apenas ir e orar pela cura de alguém e dizer para eles, Jesus te ama. Quantas vezes eu vi pessoas falando que estavam evangelizando, e sabe o que eles estão fazendo? Curando pessoas, uau! E falando para eles, cara, Jesus te ama, por isso Ele te curou. E o cara lá chorando e vai embora. Mas essa pessoa nunca entendeu, aprendeu o Evangelho, porque o Evangelho não é sinais e maravilhas. O Evangelho é uma boa nova. E o Evangelho precisa ser falado, pregado, e as pessoas precisam colocar sua fé nesse Evangelho, nessa mensagem. E por isso você não deveria apenas ir e orar e falar para uma pessoa, Jesus te ama, sim. Mas falta você entregar o que verdadeiramente traz a salvação.
porque esses vão ser tocados pelo poder de Deus, mas não transformados pelo verdadeiro poder de Deus. Quem aqui lê as Escrituras, vocês saberiam, Romanos capítulo 1, fala sobre qual é o verdadeiro poder de Deus. O verdadeiro poder de Deus é o Evangelho. Milagres são palcos para algo muito maior e muito mais poderoso do que sinais e maravilhas. Os milagres apenas fazem um palco para que o Evangelho possa ser pregado, amém? Pois Paulo disse, o poder de Deus é o Evangelho, o poder para a salvação. Milagres sem a pregação do Evangelho não salvarão ninguém. Então o segundo ponto dessa pregação é que devemos desejar os dons do Espírito, porque como eu falei agora, tem um papel importante de criar um palco para a mensagem ser pregada, assim como Pedro, quando as pessoas, as nações que estavam reunidas ouviram os apóstolos falando nas línguas deles, o que Pedro fez? Ele se levantou em frente a essa multidão e ele pregou o Evangelho para eles. Sabe o que ele disse? Jesus ama vocês. Não. Ele disse, arrependam-se, pois crucificaram ao Senhor. E sabe o que aconteceu? 5.000 pessoas se arrependeram. Amém? Imagina isso nessa cidade. 5.000 pessoas, 5.000 famílias, recebendo o verdadeiro poder de Deus. E por isso devemos desejar os dons espirituais, é o que Paulo diz. Mas a minha pergunta é, quantos oram pelos dons do Espírito? Quanto tempo você passa desejando isso, orando, pedindo para Deus isso? Eu vou ler bastante agora Escrituras, porque a palavra de hoje é sobre dons do Espírito, né? Que estamos falando. E 1 Coríntios 12, versos 4 a 12, fala justamente sobre quais são esses dons. Eu sei que tem pessoas aqui que talvez nunca leram Coríntios, e por isso é importante, eu quero compartilhar com vocês. A Bíblia diz assim, 1 Coríntios 12, 4 a 12, vocês podem abrir aí na Bíblia de vocês, ou iPhone, Samsung de vocês, porque eu vou estar lendo bastante. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Então tem uma porção que Jesus deseja derramar sobre cada um de nós. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. A palavra de sabedoria é como Salomão, que carregou muita sabedoria, uma palavra sábia que pode te levar a prosperar, te levar a crescer. São palavras sábias. Palavra de conhecimento é como se eu não conhecesse alguém aqui e Deus começar a revelar para mim conhecimento sobre essa pessoa, sobre o passado dessa pessoa, sobre o pai, mãe dessa pessoa, talvez um nome, algo assim. Que ao mesmo tempo você tem que ter muito cuidado, porque tem muitas pessoas que entram na adivinhação. Conhece o seu CPF, conhece o seu endereço. Tenha cuidado. Diz assim, há outro fé, pelo mesmo Espírito. Olha, fé é um dom, e você deve desejar. Há outro dons de cura, pelo único Espírito. Há outro poder para operar milagres, como a multiplicação dos pães e dos peixes. Há outro profecia, um dom do Espírito Santo. Há outro discernimento de espíritos. Olha, é um dom. Discernir. Ver alguém. Eu já entrei em muitos aviões com o pastor Lucas e a gente passava pela fila e falava, esse endemoniado, esse endemoniado, esse, porque ele tem esse dom, discernimento de espíritos. Há outro, variedade de línguas. E ainda há outro, interpretação de línguas. Variedade de línguas e interpretação dessas línguas, dons do Espírito. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele as distribui individualmente
a cada um conforme Ele quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pulando para o verso 28, muito importante vocês entenderem isso. Assim na igreja, tem uma igreja aqui? Está falando sobre nós. Deus estabeleceu primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm o dom de curar, os que têm o dom de prestar ajuda, olha, também um dom, os que têm dons de administração, uau, e os que falam diversas línguas. I speak many tongues. Eu hablo muitas línguas. Je parle beaucoup de... Estou zoando, não falo francês ainda. Esther fala, pastor Cris fala. Mas não foi o Espírito Santo que me deu, foi eu que fui curioso, eu aprendi. Mas aqui vem o interessante. Aqui é importante vocês entenderem. Paulo faz uma pergunta retórica, você fala assim? É tipo uma pergunta que não é para ser respondida, porque a resposta é óbvia. São todos apóstolos? Qual a resposta? Não, pode falar não. Não. São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos o dom de curar? Continua falando. Falam todos em línguas? Esse pegou muitos. Tem muitas igrejas que a doutrina deles é que todos têm que falar em línguas, senão não tem a salvação. Mas aqui está explícito. Tem todos línguas? Está falando para quem? Lembre para quem ele está falando? A igreja. Não. Todos interpretam línguas? Não. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Olha isso. É muito interessante. Paulo, ele acabou de estabelecer algo muito importante que vocês têm que entender. Por isso eu chamo vocês. Por isso eu falo assim, gente, tem uma grande obra, uma grande colheita, mas os obreiros são poucos. Porque talvez eu sou uma mão nessa obra, mas precisamos de pés. E para os pés funcionar, precisamos de joelhos. Precisamos de cotovelos, precisamos de ombros, somos um corpo. E o lindo disso é que Deus, Ele começa a derramar dons diferentes a cada um. Um vai falar em línguas e outro vai interpretar essa língua. Para quê? Para a edificação do corpo. Se a Ivonete tem o dom para curar, então não todos precisamos do dom para curar. Amém? Se alguém aqui consegue produzir milagres, então não necessariamente todos precisamos cumprir. Mas o que acontece se Ivonete, que tem o dom para curar, negligencia esse dom? O que acontece se aqueles que deveriam estar edificando a igreja com seus dons, negligenciam isso? O que aconteceria aqui? Se eu não tivesse mais meus pés, eu estaria pregando no chão. Ou sentado numa cadeira, né? Mas tudo começa a ficar mais difícil. E assim na obra de Cristo. Cada um de vocês tem um papel importante na obra de Cristo. E esse papel não é para levantar o nome de uma igreja ou de um pastor. Esse papel é para edificar o corpo de Cristo e trazer salvação a muitos. Amém? E aí Paulo nos dá um comando. Então, busquem com dedicação os melhores dons. Os dons que vão edificar pessoas. Os dons que vão abrir os olhos e ouvidos das pessoas. E no Brasil eu vejo tantas pessoas buscando os dons pela razão errada. Eles buscam os dons porque os dons dão para eles promoções e posições mais altas. Gente, eu preciso confessar para vocês, eu não conheço muito o Paraguai. Apenas pisei aqui no Salto do Guairá, passei
no aeroporto de Assunção, por isso eu estou falando de Brasil. Mas se você é um paraguaio, você vê assim, que está nessa nação também é assim, então talvez é porque você precisa se levantar e ser enviado por Deus, amém? Eu não posso estar em todas as nações, mas eu vim aqui para levantar pessoas ousadas e corajosas, amém? Então pessoas buscam os dons porque os dons dão, sim, promoção, posições mais altas. Carregar dons dá fama e influência. E as pessoas até conseguem isso. Olha para esses profetas, como eu estava falando, os profetas mirins, riquíssimos agora, com muita influência, vídeos viralizando por todo lugar, sendo honrados como ídolos. Profetas de Gucci e Prada, isto e o outro. No livro de Atos tinha um mago chamado Simão. Se eu não me engano, isso está em Atos 8. Se não é 8, é 9. Se não é 9, é 7. Mas está por aí. Aí vocês têm que ler os 3 capítulos. Amém? Glória a Deus. Mas existia um mago chamado Simão. E é muito interessante porque a Bíblia diz que ele produzia sinais e maravilhas tão grandes que as pessoas, a multidão o seguia e o chamavam o grande poder. O grande poder. Ou seja, como se ele fosse Deus. Ou como se ele carregasse o poder de Deus. Mas o coração dele estava totalmente corrupto. E a Bíblia diz que as pessoas que estavam lá com ele, essa multidão, chegaram os apóstolos, pregaram o evangelho para eles, e todos foram batizados no Espírito Santo. E Simão estava lá. Simão viu isso, Simão o mago. E sabe o que ele fez? Ele desejou esse batismo. Diga comigo, uau, glória a Deus. Vocês não desejam ser batizados no Espírito Santo? Eu desejo, amém, glória a Deus. Ele também desejou. O detalhe que eu deixei por fora é que ele foi para Pedro e disse: eu quero esse poder. E sabe o que mais? Ele queria batizar outros no poder do Espírito Santo. Eu também quero. Só que ele falou assim: quanto que eu preciso pagar para receber esse dom? Você sabe o que Pedro falou para ele? Vai tu e teu dinheiro para o inferno. Se eu falasse isso hoje para alguém aqui, seria um escândalo. Até os próprios discípulos diriam: meu Deus, o pastor mandou alguém para o inferno. É isso que Pedro fez. Ele disse: vai tu e teu dinheiro para o inferno, por causa da corrupção do teu coração, por causa de querer comprar o dom de Deus para seus usos egoístas. Ele não queria edificar as pessoas, ele queria a multidão enaltecendo a ele. Porque desejar os dons pelos motivos errados nos fará desconhecidos por Deus. Desejar os dons do Espírito Santo, para você ser alguém importante aqui, para você ser olhado pelas pessoas como o cara. Gente, eu queria muito isso. Quando eu cheguei na igreja, eu falei: meu Deus, Senhor, eu quero curar pessoas. Por quê? Porque eu queria que as pessoas na igreja olhassem e falassem: meu Deus, olha que cara espiritual. Olha que feio isso. Não era para engrandecer o nome de Deus. Não era para a glória dele, era para a minha glória. E quem deseja os dons pelos motivos errados serão desconhecidos por Deus. Como Mateus 7, não produzimos sinais e maravilhas em teu nome? E ele dirá para eles: afasta-se de mim, pois eu não os conheço. Mas quando desejamos os dons para servir uns aos outros, não para nossa promoção, mas para promover o nome de Deus, então ali ele dirá para nós: muito, muito bem, servo bom e fiel. Será que alguém quer ouvir isso? Amém, glória a Deus. Então Paulo diz que devemos desejar os dons, mas você precisa ter cuidado. Cuidado em não deixar com que o teu desejo pelos dons te leve a fabricar algo que não é real. Quantas pessoas hoje vemos falando em línguas falsificadas, porque ouviram falar que se não falavam em línguas, não tinham o Espírito Santo com eles. Se não falavam em línguas, não tinham a salvação.
E em 1 de Coríntios, capítulo 12, como eu li para vocês, Paulo pergunta, todos falam em línguas? E a resposta é não. Mas a ignorância leva o povo à destruição. Por falta de conhecimento, o povo padece. Paulo condenou o tipo de línguas que se vê hoje em muitas igrejas. Se estou ensinando sobre dons, eu preciso ensinar vocês sobre como identificar. Se vocês vão e começam a ler, quando Paulo está falando sobre línguas, ele fala que houve um problema na igreja. Muitos de vocês talvez vão se chocar, que não conhecem muito bem as Escrituras. O problema era qual? Que nos cultos, todos estavam falando em línguas estranhas. Todos estavam, e ele chama isso de uma bagunça. Ele fala, não deve ser assim, porque a quem vai edificar isso? Se eu estou falando algo que ninguém entende. Ele falou, se vai acontecer, uma pessoa deve estar falando em línguas e outro deve estar interpretando. É isso que vocês veem por aí? É isso que se vê em tantas igrejas evangélicas brasileiras? Paraguaias? Dos Estados Unidos? Ou será que é mais aquela coisa que Paulo condenou? Que não edifica ninguém, a não ser o que está falando em línguas, que parece muito espiritual, né? A não ser o pastor que diz, agora todos vão falar em línguas, e todos começam a falar em línguas. Quem é engrandecido nesse lugar? O homem. Gente, eu lembro uma vez, eu estava na igreja, a igreja de uma cantora gospel que colocou o pai dela como pastor. Eu estava ouvindo a pregação dele, veio o apelo, e ele começou a ministrar, a banda estava aí, ele estava dizendo assim, agora eu vou orar e pessoas vão receber o poder do Espírito Santo. E eu era conhecido deles e tal, aí ele começa a orar sobre as pessoas e eu já assim, por favor não vem para mim. Porque eu já sabia que era algo falso, algo fabricado. E então ele vem para mim e sabe o que ele faz? Coloca a mão assim, fogo, fogo, fogo. Nossa, aí ele coloca o mic na minha boca. E você vai começar a falar línguas agora. Vamos, fogo, fogo. E eu lá, meu Deus do céu. E o que eu fiz? Shabalaba. E o que ele falou? Glória a Deus. Glória a Deus, tá de sacanagem. Era algo totalmente fabricado, eu era ignorante, eu era político, eu andava totalmente com pessoas corruptas. E eu participava desses moveres fabricados, mas graças a Deus, algo em mim disse isso está errado. Como um jovem que está assistindo e preso à pornografia, como um esposo que está preso à pornografia e diz isso não está certo, algo errado aqui está me corrompendo, eu não vou conseguir viver o verdadeiro. E esse foi eu, e esse sou eu buscando não algo fabricado, mas algo real. Amém? As línguas que vemos hoje não edificam o corpo, mas são uma forma de enaltecer o homem. E olha, eu não duvido que durante esses momentos onde toda a igreja está falando em línguas, como eu já participei, eu não duvido que eles estão sentindo e tendo uma experiência. A pergunta é quem está proporcionando essa experiência para eles. Porque ouça o que eu vou falar agora. A quantidade de línguas que você fala, a quantidade de milagres que você produz, a quantidade de dons que você pode apresentar, nunca vão cobrir diante dos olhos de Deus o fato que você está atraindo sua esposa, o fato que você está na fornicação, o fato que você está afundado na mentira e na fofoca, o fato que você tem se entregado a todo tipo de imundície, imoralidade, farra, não irá cobrir. Ao contrário, você chegará diante do trono de Deus, apresentando tudo o que você fez, no seu nome, e Ele dirá, afasta-se de mim, pois eu não te conheço. Mas mesmo
que muitos fabricam o mover do Espírito Santo, não tira o fato que devemos buscar Ele, amém? Que Ele será o pilar da nossa obra, no tempo em qual estamos. Ou será que vocês não leram Joel capítulo 2? Ou será que vocês não têm lido Apocalipse, quando profetiza sobre os nossos tempos? O tempo onde Jesus virá pela segunda vez, e temos uma última chance de ir para as nações, gritando: aí vem o noivo, então preparem-se. Mas como que eles ouvirão, se não carregarmos poder? Sem o poder do Espírito Santo, último ponto, sem o poder do Espírito Santo, como testemunharemos? Como testemunharemos de Cristo? Não é uma escola teológica que te fará uma testemunha de Deus. Nenhuma escola teológica, nenhum título dado por homens, nenhuma quantidade de anos estudando é capaz de te tornar uma verdadeira e eficaz testemunha de Deus. Uma testemunha é alguém que estava presente quando algo aconteceu. E no livro de Atos, no primeiro capítulo, no último momento que Jesus tinha com seus discípulos, após ter ressuscitado, Ele olhou para aqueles que passaram 3 anos e meio com Ele, aqueles que viram Jesus multiplicar os pães e os peixes, aqueles que viram Jesus andar sobre as águas, aqueles que viram Jesus acalmar tormentas e ressuscitar mortos, aqueles que viram Jesus ser crucificado e depois ressuscitar e passar 40 dias com eles. Ele olhou para esses e viu que ainda não estavam prontos para testemunhar, mesmo passando e testemunhando de tudo que Cristo viveu, não estavam aptos ainda. Pois Jesus olhou para eles e disse: não saiam daqui. Não vão para as praças ainda, não saiam pelas ruas ainda, não saiam daqui até, diga comigo, até o quê? Até receber o poder do Espírito Santo. Não saiam desse lugar até ser visitados por esse poder. E sabe o que aconteceu? Na verdade, muito engraçado. Aí Jesus volta para as nuvens, e a Bíblia relata que eles ficaram tanto tempo nesse lugar, que um anjo teve que descer e perguntou para eles: o que vocês estão fazendo aqui? Por que ainda estão parados aqui? Imagina os discípulos: ué? Não eram brasileiros, né? Não falaram ué, mas Jesus falou: não sair daqui. Mas não era isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando que eles não deveriam parar de orar, não deveriam parar de jejuar, de se ajuntar, não deveriam parar de buscar o derramar do Espírito até recebê-lo. E então o que fizeram? A Bíblia diz que se reuniam todos os dias para orar e buscar o Senhor, até que um dia o Espírito se derramou. Mas quantos hoje pensam que porque pagaram milhares de reais para um intensivo de missões, estão prontos para ir? Querem pagar um preço monetário, mas não o preço da consagração, do jejum e oração, da busca pelo Senhor. Até o próprio Jesus só começou seu ministério após 40 dias de jejum e oração. A Bíblia diz: ele entrou cheio do Espírito Santo. Ele já estava cheio do Espírito Santo quando entrou no deserto, mas após os 40 dias, a Bíblia diz, ele saiu no poder do Espírito Santo. Eu creio que há pessoas aqui cheias do Espírito Santo, amém? Mas eu sei que ainda falta um preço a ser pago para que sejam cheios do poder do Espírito Santo. Alguém quer o poder do Espírito Santo? Foi só ali que Jesus começou seu ministério.
ser uma verdadeira testemunha de Cristo não é possível sem o poder e o envio do Espírito Santo. O que vai acontecer se não buscamos o poder do Espírito Santo? O que vai acontecer se não pagamos um preço para ser visitados por Ele? Se não nos prepararmos, se não nos rendermos ao Evangelho e buscar desesperadamente o mover de Deus. Talvez as pessoas que mais amamos, nossos colegas, amigos, nossa cidade, a nossa nação, continuará sem conhecer a Cristo. Passarão o resto da eternidade deles em trevas, por causa de preguiça espiritual, de buscar. Jesus disse que a colheita é grande, mas os obreiros são poucos. Poucos são os que buscam o Senhor, genuinamente. Poucos são os que buscam as Escrituras dia e noite. Poucos são aqueles que estão dispostos a largar pai e mãe, cidade e nação. Poucos são os que pagam um preço de renúncia e purificação para estar no monte e receber os planos de Deus. Poucos, mas Deus sempre contou com poucos. Amém? Davi não precisou um exército inteiro. Ele tinha 30 guerreiros valentes que valiam por milhares. Será que tem 30 pessoas aqui comigo? Será que tem 30 pessoas aqui valentes comigo, que estão dispostos a ir e guerrear contra milhares? Eu já estou terminando. Muitos são chamados por Deus, mas poucos escolhem viver um chamado, uma vida digna desse chamado. Mas então, aqui estamos finalizando. O que precisamos fazer? Como podemos acessar esse mover de Deus? Esses milagres, essa é a chave que você tem que pegar, como falam muitos. Isso é o que você tem que... Isso tem que ficar escrito no teu coração, pois se vocês lembram, a profecia que eu trouxe para vocês é que Deus compara isso à gestação de um bebê. Os milagres de Deus são como a gestação de um bebê. Receber o poder de Deus, o derramamento do Espírito Santo, é como a gestação de um bebê. Todos chamam o nascimento de um bebê um milagre da vida, né? Uau, que milagre da vida! Mas esquecem que não aconteceu de noite para dia. Foram 9 meses carregando esse bebê no interior. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? O milagre pode demorar tempo e ainda é um milagre. Foram 9 meses carregando esse bebê no interior, alimentando esse bebê, andando com esse bebê, dormindo com esse bebê, se cuidando para cuidar desse bebê. E finalmente, no tempo que realmente somente Deus pode determinar, o bebê se forma e está pronto para nascer. Tem pessoas aqui que não estão prontas para receber um mover do Espírito Santo. Mas como um bebê, podemos cuidar dessa gestação até estarmos prontos. Tem pessoas aqui que não estão prontos para ser curados por Deus, porque se fossem curados, voltariam para a lama, como 9 dos 10 leprosos. Tem pessoas aqui que Deus não pôde abençoar financeiramente ainda, porque se receberem, iriam para as prostitutas, iriam para os cassinos e gastariam esse dinheiro se perdendo. Talvez até para esses Deus prefere que sejam pobres e fiéis a Ele do que ricos e perdidos. E da mesma forma que os milagres são como um bebê que tem que passar pela gestação, assim é com grandes moveres de Deus. Precisamos alimentar a gestação de um mover de Deus. Alguém está disposto a fazer isso comigo? Precisamos clamar, precisamos buscar a sua face, precisamos jejuar, precisamos orar, precisamos nos consagrar, lutar pela nossa santidade e perseverar.
Uma mulher que está grávida pensa nisso dia e noite, não consegue dormir, não consegue comer direito, não consegue andar direito porque está carregando isso no seu interior. E assim deve ser a igreja, que não consegue dormir porque só quer orar, que não consegue comer porque só quer jejuar, que não consegue andar porque só quer ficar na presença de Deus. Amém? Pois quando nós estivermos prontos para receber, quando nós tivermos buscado a face dEle, então o encontraremos e Ele derramará sobre essa igreja o poder do Espírito Santo. Tem alguém comigo nessa noite? Vocês podem ficar de pé. E assim tudo mudará. Tudo mudará na sua vida, tudo mudará na sua família, tudo mudará nessa cidade. Assim seremos levantados e enviados com poder para testemunhar do que Deus fez e do que Ele pode fazer mais uma vez. Termino dizendo algo muito importante. É possível vivermos sinais e maravilhas. É possível você receber poder e mesmo assim ser rejeitado por Deus. Vocês não lembram de Salomão? Um dos homens mais sábios da terra, o homem mais sábio da terra, se perdeu com tamanha sabedoria, porque ele usou o dom para construir grandes templos, construir grandes coisas. Ele usou o dom para alcançar e ter muitas esposas, mas se perdeu e não produziu o fruto que Deus buscava. Graças a Deus ele se arrependeu. E então nessa noite, tem alguns que antes de buscar os dons, precisam buscar os frutos. Então vamos ter um momento de busca.